Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do ADV Growth Podcast, um podcast de advogado para advogado e de advogado para clientes, porque aqui, além de falar sobre assuntos de alta relevância para a advocacia, também falamos sobre assuntos que podem ser interessantes para você que é nosso cliente. Então, hoje eu tenho a honra aqui de ter aqui comigo no estúdio um advogado, um amigo que atua com direito médico e direito estudantil, diretamente de São Paulo, veio aqui para Niterói, no Rio de Janeiro. Dr. Bruno Bittencourt, seja muito bem-vindo. Prazer aqui te receber aqui. Prazer, meu amigo. Muito feliz com o convite, tá? De fato, é uma honra poder estar trocando essa experiência aqui com você, trocar alguns insights, né? Para a gente poder agregar não somente para o nosso público, mas também para todos os nossos clientes ali que acompanham o escritório. Então, primeiramente, além de agradecer pelo convite, gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Bittencourt, sou advogado, especialista em direito médico e estudantil. Atualmente estamos ali em São Paulo, capital, a nossa sede física, né? Porém, a nossa atuação é em nível nacional. Então, hoje a gente não tem mais barreiras referente à questão de localidade de atuação, até porque o digital isso facilitou bastante essa questão. A gente vai estar abordando mais sobre esse assunto um pouquinho mais para frente, mas desde já agradeço muito pelo convite. Muito obrigado, inclusive, por aceitá-lo, né? E a verdade é que o digital abre tanto as portas que nós nos conhecemos através do digital. Hoje, na verdade, é a primeira vez que nós nos vemos pessoalmente. Então a gente se conhecia só através do digital. E ele abre portas não apenas para que os clientes possam encontrar advogados especializados nos problemas que eles têm. Ele abre portas para que o advogado atue em nível nacional, porque hoje praticamente não, acho que todos, né, os tribunais estão Sim, exato. Com processos 100% online, tirando ali algumas exceções na área criminal e tal. E isso é muito bom, muito bom. Eu queria começar com uma pergunta. Por que você escolheu o direito médico e o direito estudantil? O que te inspirou aí por este caminho? Cara, primeiro, o que eu percebi? A gente vai bem ali do início mesmo, né? Por a questão mesmo de estudo de mercado, tá? Nós, pelo menos eu só mencionando, né? Eu tenho ali 2 anos como advogado, tá? A minha atuação dentro da área vem mais ou menos ali de 1 ano. Exatamente 1 ano que eu comecei a atuar dentro do nicho e verificar a dor desses clientes para poder entender como que eu posso estar agregando esse valor na vida deles e efetivamente auxiliando nessa questão. Mas por que o digital? Cara, eu acredito que o digital ali é uma barreira muito baixa para a gente, jovem advogado, né, que queira efetivamente estar na advocacia, atuando efetivamente e colhendo resultados muito positivos. Então, de fato, foi um estudo de mercado, entender que eu precisava trazer um diferencial, né, para dentro da advocacia e, claro, buscando conhecimento, tá? Então, hoje a atuação também foi graças ao contato que nós tivemos, né? De uma mentoria sim. Nós entramos ali conjuntamente, do nosso colega, doutor Henrique Rodrigues, inclusive um abraço para ele que está nos ouvindo aqui também. Igualmente, assim, o Henrique pra gente é uma referência muito grande, uma pessoa que saiu do zero, do absoluto zero, e hoje é uma das maiores referências do Brasil em diferentes nichos, né? Porque o escritório dele hoje é enorme, então ele tem sócios ali, especialistas nas áreas de atuação dele. Exatamente. E cara, a gente poder ver pessoas que saíram do menos 0 e ver que... O dele foi negativo mesmo. Foi negativo. menos negativo, 10. Menos 10. E entender que isso é possível, isso realmente a gente precisa entender o jogo, precisa investir em conhecimento, né? As mentorias, desde o dia 1 que eu me tornei advogado, eu entrei em mentoria, eu investi em cursos, investi em conhecimento para, de fato, entender qual que era o jogo da advocacia. O que, efetivamente, quem estava tendo sucesso estava fazendo,
né? Então a gente precisa visualizar quem chegou lá, como que a pessoa chegou lá, por que que ela fez, qual foi o caminho que ela passou, qual que é a mentalidade dela. Então eu levo isso muito em consideração a um momento que eu compro uma mentoria, como foi do Henrique, né? Que a gente trouxe ali muita identificação, muita verdade, né? Mas claro que eu entendo que somente a mentoria não vai trazer o resultado que você almeja. De fato, você precisa ter uma mentalidade, um alinhamento, uma resiliência, uma força de vontade e ambição, cara. Tu precisa ambicionar. Tu precisa entender que são muitas barreiras que você precisa quebrar para efetivamente começar a colher certos frutos dentro da advocacia. E não é só a ambição e o querer, é a execução. Exato. Porque se a gente não tiver a execução, aquele projeto, aquele sonho passa a ser um devaneio. Sonho sem execução. Então a gente tem que sonhar, tem que projetar, mas tem que executar. Não adianta... Eu já fiz muito isso. Comprar diferentes cursos, diferentes mentorias. Você fica cheio de conhecimento, cheio de informação. E a execução daquela informação que você aprendeu. Então é realmente aprender a executar, igual como se fosse remando ali um barco, a rema ali, uma hora você rema para um lado, outra hora você rema para o outro, uma canoa mais especificamente. E aí, se você não... teoria e prática. Se você não mantém essas duas ações alinhadas, você não sai do lugar. Só roda. Perfeito. E não tem resultado. Inclusive, eu queria até complementar essa questão que você trouxe, porque tem esse problema. Existe esse problema. A gente até numa conversa pessoal, acabei trazendo essa questão. A importância de executar o que você comprou, o que você adquiriu. Porque realmente a gente hoje tem muita informação na internet. É muita informação. Então, a todo momento a gente é bombardeado de anúncios, né? De advogados que querem vender fórmula mágica, que não existe fórmula mágica, tá? Inclusive, antes do Henrique Rodrigues, eu tive uma mentoria e eu apliquei aquela mentoria efetivamente, tá? Algumas pessoas tiveram resultado, tiveram ali, alcançaram, né, o que almejavam, mas eu, por exemplo, não tive aquele resultado que eu almejava naquela mentoria. Porém, mesmo havendo um fracasso, entre aspas, eu sabia que aquele caminho não era o que ia me levar no que eu almejava. Então, ou tu ganha ou tu aprende, entende? Então, a partir do momento que eu entendi que o caminho não era aquele, eu busquei uma pessoa que tinha uma visão diferente, um posicionamento diferente. Poxa, se não é esse caminho, pode ser que seja esse. E, cara, tá aí. Tô colhendo frutos, né? Tô aqui conversando com você, tendo essa oportunidade, tendo reconhecimento dentro do mercado, né? Realmente tendo um crescimento gradativo. Não é mágica, é trabalho duro efetivamente, mas que não tem erro, cara. Se tu planta, tu vai colher. Tu vai colher. Sim. E ainda tem isso, assim, porque às vezes a gente parte para uma mentoria, para um curso, e aquela metodologia, ela funciona. Só que a gente acaba não se adaptando àquela metodologia. E pra gente, por alguma questão pessoal mesmo, às vezes a forma de enxergar o direito, o nicho, a afinidade com o nicho, não pela complexidade, mas por gostar mesmo. Exato. Não está tão alinhado com aquilo que a gente procura. Então eu já vi também, por mentorias que eu passei, advogados que tiveram super sucesso com mentorias que eu não gostei. Falei, não é que a mentoria seja ruim. Para mim, ela não foi tão acertada porque não casava, não alinhava com aquilo que eu gostava, que eu acreditava. E é óbvio que tem as pessoas que vão só reclamar, nunca executar nada e vão sair reclamando do professor, do mentor, falar isso é mentira, isso não dá certo. E a gente vê que isso está muito mais atrelado à falta de execução, porque você vai olhar o que a pessoa executou, não executou nada. Ou então fala, não, eu executei sim, aí você vai ver o passo a passo que ela fez. Fez a produção de conteúdo no Instagram? Não fez. Fez o posicionamento no digital? Nenhum. A
Às vezes a pessoa não tem nem o Google Meu Negócio cadastrado lá. Sabe vender? Não sabe. Eu acho que a maior dor do advogado hoje é saber vender. Não adianta você trazer o lead para o advogado através de tráfego pago, se quando aquele potencial cliente chega para o WhatsApp dele, demora séculos para ser atendido, é atendido como parece até que você está fazendo uma obrigação, ou melhor, parece até que você está fazendo um favor para aquele cliente ali. Sim. Com a agência de marketing jurídico da ADV Growth, a gente já teve alguns clientes que era exatamente assim, a gente gerava o lead para o cliente e falava, as campanhas não estão funcionando. Aí você olhava lá no atendimento, cara, era uma coisa assim, era atendimento não existente, a pessoa falava uma coisa, o advogado não dava prosseguimento a instigar a pergunta para você entender melhor qual era o caso. Ou, esse caso é ruim. Não é assim. Sim, eu acho que isso é muito importante a gente abordar também, porque, cara, eu falo que hoje eu não sou advogado, tá? Eu sou empresário. Então, o meu posicionamento hoje é esse. Então, eu busco enxergar efetivamente o escritório como uma empresa, né? A gente entender que, de fato, se há uma troca ali, né? Uma questão, uma quantia, uma troca de um serviço, é uma transação, cara. Então, de fato, é uma empresa. A gente tem essa questão, né? Por vezes da OAB, que eu acredito que já está flexibilizando, já estão adaptando para a realidade atual, porque isso é muito importante. A gente tem muitos setores dentro de um escritório e a gente precisa olhar de cima e efetivamente entender o que a gente é melhor, né? E no que a gente é melhor para poder trazer o resultado para o cliente e trazer pessoas boas para dentro do escritório, para efetivamente a gente conseguir construir algo bem sólido, né? E, claro, trazer um resultado muito efetivo para o cliente, porque esse é o principal objetivo do escritório de advocacia, é trazer esse resultado ao cliente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vendas, de leads, de agência, hoje eu tenho uma agência que cuida do meu Instagram, que cuida do meu tráfego, né? Mas eu falo bastante. É claro que isso auxilia demais. E eu acredito que se tu tem condição, tu precisa delegar mesmo, tá? Porque cada pessoa vai fazer muito bem determinada função. Então, mas o que eu vejo? Ainda o marketing é o Bruno Bittencourt, tá? Ainda o marketing é, de fato, eu que faço o marketing. Porque quantas agências, quantas pessoas, quantos escritórios a gente verifica que é a mesma agência, é a mesma questão, só que não casa, porque a agência não vai fazer milagre. Quem conhece o teu negócio é você. Quem conhece da dor do teu cliente é você, não é a agência. Exatamente. E, além disso, quantas agências têm diferentes clientes no mesmo nicho e um cliente tem sucesso e outro não? E aí o problema, será que está na agência? Ou que está no cliente que está sendo atendido por aquela agência, mas não está executando da forma que deveria? Principalmente a produção própria de conteúdo e o atendimento comercial, que eu acho que hoje efetivamente é o maior gargalo da advocacia, porque é aquela frase clássica que eu falo em vários podcasts: só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Você pode ser melhor advogado, melhor médico, melhor dentista. Perfeito. Se você não souber vender o teu projeto, a tua ideia, o teu sonho, apresentar uma proposta com encantamento e não ter aquele estigma que as pessoas têm. Ainda tem 2 pontos, os 2 estigmas que as pessoas costumam ter: advogado é tudo pilantra e vendedor é tudo pilantra. Então, quando a gente fala que advogado tem que ser vendedor, é que ele tem que apresentar o serviço dele da melhor forma possível. Ele tem que vender o serviço que o cliente realmente precisa e não aquele serviço que ele vai ganhar mais. Porque, às vezes, para o cliente, quando você vai avaliar a realidade dos fatos, não compensa você entrar com uma ação, você tem risco de sucumbência, você tem uma série de fatores que você tem que avaliar para ver se para o cliente é mais interessante, não apenas interessante para o bolso do advogado.
E esse estigma, ele acaba sendo real porque a quantidade de maus vendedores, de modo geral, que a gente tem aí, que quer passar a perna nos outros, e de advogado, tem até uma piada que fala assim, né? 2 advogados, 2 amigos se encontraram, não se viam há muito tempo. E rapaz, tudo bem? Falou, tudo bem. Vamos tomar um negócio? Claro, de quem? Vai tomar um negócio de quem? Qual é a estigma do advogado pilantra? Quando, na verdade, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença através da justiça. A gente correr atrás dos direitos do cliente para que ele tenha aquela violação pela qual ele passou, aquele prejuízo financeiro, material ou moral, minimamente restituído ou amenizado. Acho que esse é o grande objetivo. E a justiça, que às vezes vale mais do que o dinheiro. O certo é o certo, independentemente dos valores envolvidos. Cara, inclusive, sobre esse tema mesmo de vendas, né? E de ser honesto efetivamente com o cliente. E, cara, no Bittencourt Brito Advogados, a gente trabalha com total transparência com o cliente, tá? Realmente, o advogado, ele precisa ser efetivamente um vendedor, tá? Ele precisa trazer ali na mente do cliente que aquele investimento que ele está fazendo vai trazer retorno para ele. Então, assim, uma objeção que a gente traz muito pela questão. Hoje a gente não trabalha com produtos, com serviços que não sejam cobrados honorários iniciais, tá? Porque a gente tem um custo operacional dentro do nosso escritório para trazer um serviço de qualidade para o nosso cliente. Então, a gente, de fato, estudou e verificou a melhor forma de trazer esse benefício para o cliente e também manter a nossa estrutura e o crescimento do Bittencourt Brito Advogados. Tá? Então, realmente, quando o cliente ele entra no escritório, a gente tem ali uma chamada, um atendimento via WhatsApp ou um atendimento via a reunião, videochamada, a gente esclarece para o cliente que não existe causa ganha. Isso é mito, tá? Nem as nossas próprias causas, que somos às vezes advogados e causa própria, são ganhas. Exato. Exatamente. eu já vi assim cada absurdo de sentença. Acho que é uma das sentenças mais absurdas que eu recebi de improcedência. Eu mesmo era o autor. Na verdade, eu era advogado, mas o meu padrasto na época que era o autor. Mas enfim, era uma causa pessoal ali. Foi com uma sentença de improcedência inadmissível. Cara, até porque se a gente for pensar e analisar, realmente, se fosse tudo causa-ganha, não haveria necessidade de acionar o judiciário, né? Então, se houvesse ali um entendimento que não haveria divergência naquela situação, para que precisa do advogado? Para que acionar o judiciário? Então, realmente, não existe isso. Então, a gente trabalha efetivamente com total transparência. É claro que, e porque a gente vem trazer a questão do nicho, e porque a gente tem sido referência dentro do direito médico, dentro do direito estudantil. Porque, basicamente, a gente trabalha com isso diariamente. Tá? Um advogado especializado, ele efetivamente vai potencializar muito a chance de êxito no processo. Então, eu sempre falo para o cliente, busca um advogado especializado na área, porque nós não podemos prometer resultado, mas um advogado especializado, ele já vai ter um know-how de poder entender qual vai ser a melhor solução para o problema do cliente, tá? Para o problema que ele está buscando conosco. Então, de fato, isso é importante ser analisado no momento da contratação de um advogado. Por isso, a gente nichou, né, e tem colhido bons frutos, tem trazido autoridade para esses clientes, porque a probabilidade de resolução do problema dentro dessas áreas é muito maior do que quando o cliente procura um advogado generalista. Eu não tenho dúvidas que a especialização é extremamente importante, porque é o que você falou, o know-how com outros casos concretos faz com que você encurte muitos caminhos. Então, você se especializar é o que eu vejo assim como a maior verdade da advocacia para você realmente se tornar uma autoridade. Embora no início
Às vezes você está advogando ali, você ainda não tem cliente, você vai pegando um pouco de tudo, mas qual é a grande sacada? Você fazer parcerias com outros advogados que têm mais conhecimento que você. Então, dependendo do tipo de problema que você está disposto a resolver, da situação jurídica concreta, você não sabe resolver aquele problema? Ok. Agora, você vai assumir aquela responsabilidade sem ter a menor noção do que fazer? É irresponsabilidade. Então, o que você vai fazer? Procura um advogado parceiro, especialista naquela área. Hoje eu costumo brincar o seguinte: eu posso te responder qualquer pergunta. Só me dê direito a fazer uma ligação. Porque se eu não souber resolver o seu problema, eu vou saber onde encontrar a resposta. Por quê? Porque eu tenho uma rede de network de contatos de advogados que são referências nas suas áreas de atuação, seja criminal, tributário, trabalhista, áreas as quais eu não atuo, mas tenho esses parceiros aí. Na verdade, acho que não tem nenhuma área aí do direito hoje que eu não tenha alguém em mente. Na verdade, às vezes mais de uma pessoa, né? Porque você passa a conhecer os teus parceiros e você passa a ver que alguns atuam em determinadas áreas. Por exemplo, dentro do criminal, só atua com determinados tipos de crimes. Outros têm determinadas formas de cobrar honorários que não vão ser compatíveis com o que o cliente pode naquele momento. Então, acho que essa é a grande sacada. Mas, Bruno, falando ainda em relação à sua área de atuação, quais são hoje os produtos e serviços que você oferece dentro do direito médico, do direito estudantil? Perfeito. Bom, a gente fez esse estudo, verificou de fato qual que era a necessidade dos clientes e a gente verificou logo de início ali uma demanda que foi bem recorrente, né? Que seria a questão da concessão do financiamento estudantil para aqueles estudantes do curso de medicina. Então, esses estudantes, eles haviam essa necessidade de buscar a questão do financiamento estudantil, né, realizando ali a prova do Enem, só que, por vezes, eles não conseguiam alcançar esse financiamento porque não atingiam ali aquela nota de corte. Então, a gente começou efetivamente a trabalhar com esse serviço e a trazer a solução para esses clientes. Nós temos também, atualmente, a revisão do contrato de financiamento estudantil. Então, a gente aborda especificamente e trabalha para os estudantes de medicina, né? Para quem se formou, os médicos atualmente, para buscar efetivamente revisar aquele contrato de financiamento estudantil. Só que quando a gente começou a trabalhar com esse serviço no escritório, a gente verificou também que há dores de outros cursos também. Então, as pessoas que se formaram, né, precisaram utilizar o FIES para se graduar e hoje ficaram com uma dívida enorme referente a essa questão, têm sentido muita dificuldade de adimplir com essas parcelas. Então, cada caso traz uma situação específica, a gente analisa efetivamente para verificar como que a gente pode estar auxiliando e revisar esse contrato. Mas aí, qual que é a questão? Como que funciona a revisão do contrato? Essa é uma excelente pergunta, era exatamente isso, né? Porque eu ia dizer o seguinte: o FIES, infelizmente, a tese do FIES sem nota, a gente teve um relativo sucesso ali, mas no STJ caiu. Exato. Mas a revisão do financiamento estudantil é algo aí que está sendo plenamente deferido. E como é que funciona? Quais são os requisitos? O cliente que está passando aí por um financiamento estudantil é só do FIES ou não? Essa é uma das grandes perguntas. Isso, é somente do FIES. Por quê? O que acontece nesses casos? Nós tivemos ali os contratos que foram celebrados antes de 2018, foram cobrados ali taxa de juros anual. Mais especificamente, entre o ano de 2010 e de 2015, os contratos de financiamento estudantil foram aplicados juros anuais de 3,4%. Tá? E aí, os contratos entre 2016 e 2017 foi aplicado taxa de juros de 6,5% anual. Tá? Então, nesse caso, é um juros, a gente for fazer a conta, é um juros bem relevante
tá? E isso a longo prazo. Nós temos diversos clientes que vão terminar, por exemplo, o contrato de financiamento estudantil, começou lá em 2017, terminar em 2035. Então, é muito tempo. Então, basicamente, a gente, com base no novo FIES, que foi criado em 2018, e nesse novo FIES foi proibido a aplicação de juros nos contratos de financiamento estudantil. Mas o que era para ter acontecido à época? Era para que os contratos que já haviam sido celebrados terem ali também aquele valor retirados do contrato, tá? Ou seja, haveria necessidade de ser abatido quem já havia pago indevidamente ou restituído aqueles valores, mas isso não foi o que aconteceu. E uma outra questão que nós tivemos a renegociação da dívida do FIES. Acredito que muitas pessoas devem lembrar sobre essa questão, que houve essa possibilidade para quem estava inadimplente há mais de um ano. Tá? Mas qual que foi o problema disso? Foi uma grande oportunidade, né? E, na verdade, quem estava... um absurdo, porque quem estava adimplente com as parcelas em dia não podia. Exato. Acho que era isso que você ia falar, né? Exatamente. Quem estava em dia não podia, quem estava devendo podia. Exato. Então, assim, foi uma questão ali que realmente traz um absurdo. Como é que você beneficia quem estava inadimplente, quem não honrou com as parcelas do financiamento? Claro, existem situações, né, e situações, mas a grande massa que, de certa forma, não honrou com aquelas parcelas, conseguiu renegociar aquela dívida e que está com 90%, 95% de desconto. Mas quem estava adimplente, quem estava pagando certinho, quem estava em dia, não teve nenhum benefício, tá? Então, foi ali algo muito ruim que o governo ali acabou trazendo, tá, para simplesmente buscar recuperar aquele valor que foi emprestado, mas que efetivamente, na minha visão, foi um erro, porque como você beneficia os inadimplentes e nada lhe dá para quem estava adimplente. Por isso que hoje a gente luta por esses clientes para que eles possam pagar o justo no contrato de financiamento estudantil, e que eles pagam somente a amortização e não os juros, mas a amortização. E esses são os dois principais produtos que você hoje tem trabalhado para o direito estudantil. Exato. Aí a gente também trabalha com direito médico, né? E quais são os produtos nessa área? É importante eu mencionar a interligação das duas áreas, né? Sim. Por que a gente acabou trazendo o direito estudantil? A gente verificou de um estudo de mercado que muitos profissionais, muitos médicos buscam financiamento estudantil para poder se graduar. A gente está falando aqui de uma mensalidade, hoje no Brasil, a realidade é de que 10, 12, 15 mil reais uma mensalidade do curso de medicina. Surreal. Se você parar para pensar que o salário mínimo é por volta de R$ 1.500. Exato. Como que você vai conseguir alcançar um curso ali? É só elite, efetivamente, que pode arcar com uma mensalidade tão cara. Então, a gente começou a ver essa ligação, né? Efetivamente, essa ligação entre essas duas áreas, principalmente com o FIES sem nota, que realmente a gente teve ali a questão do IRDR, né? Que acabou sendo negativo. Então, muitos não conseguiram por conta desse IRDR que foi negativo, tá? Porém, foi um grande absurdo. Que foi um grande absurdo também. Porque não permitiu nem aqueles que estavam com liminar. Exato. Quem estava com a liminar deferida e estava cursando, simplesmente só conseguiriam finalizar até o segundo semestre, salvo engano foi ano passado, até o segundo semestre de 2024, tá? Poderiam estar finalizando ali e teria o seu FIES suspenso. Isso é de uma maldade, na verdade. Não é apenas maldade, é de uma falta de noção do nosso judiciário. Eu acho que é empatia, cara. Eu acho que é empatia, falta de noção, desconexão da realidade. Exato. Acho que é uma desconexão da realidade. Como é que a pessoa conseguiria terminar? Exato. Não tem como. Se a pessoa está buscando financiamento estudantil, ela precisa daquilo, tá?
tá? Para ela poder se graduar, entrar no mercado de trabalho e depois ali organizando sua vida financeira e honrando com o que ela buscou para poder efetivamente, né, tirar essa questão do FIES. Porém, a gente teve essa questão, né? E então a gente verificou de fato essa ligação entre essas duas áreas e a gente começou a trabalhar para os médicos, os futuros médicos, né? E os médicos efetivamente, tá? Agora, com os médicos efetivamente, nós temos também outros serviços que nós prestamos. Atualmente, nós trabalhamos ali mais com aquele médico início de carreira, tá? Aquele médico que ele está começando a entrar no mercado de trabalho, mas a intenção do Bittencourt Brito Advogados é acompanhar esse médico em toda a sua trajetória profissional, tá? Desde efetivamente ele lá um estudante de medicina, até ali a sua aposentadoria, tá? Então, a gente tem essa visão de longo prazo dentro do Bittencourt Brito Advogados e a gente quer levar toda essa assessoria para o médico, focado somente nele, trazendo soluções ao longo da vida dele inteira. Porque o médico, ele tem os mesmos problemas que qualquer outro cidadão. Sim. Só que, muitas vezes, em virtude até da capacidade aquisitiva que a profissão gera para ele, os problemas deles acabam sendo mais complexos e mais caros. Porque você passa a ter uma renda maior, então, seja compra e venda de imóveis, sucessão, planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento em relação à equiparação de clínicas. Enfim, é uma área realmente muito vasta, muito vasta. E para os médicos, além da tramitação simplificada que você tinha comentado comigo nos bastidores, na verdade, explica a tramitação simplificada e os serviços que você faz para os médicos. Cara, então, puxando o link ali da questão dos estudantes de medicina. Então, nós temos aquele pessoal que buscou o financiamento, mas nós temos também aquele público que falou, eu vou estudar no exterior. Não tem condição de estudar no Brasil e eu não vou conseguir realizar esse meu sonho, né? Diante das diversas dificuldades que é apresentada. E ali, a gente atende também muito médico estrangeiro, tá? Então, esses médicos estrangeiros, eles se graduam no exterior e voltam para o Brasil para poder exercer efetivamente sua profissão. Mas aí eles se deparam com uma barreira grande, né? Que é a revalidação do diploma, é buscar o CRM brasileiro. Então, essa é uma dor que acaba acontecendo ali, que realmente tem sido cada vez mais difícil. Nós também, bem próximo ali da caída do FIES sem nota, a gente também teve a caída da tramitação simplificada. Então, está cada vez mais difícil. Eles estão cada vez estreitando mais essa possibilidade. E de fato... Você diz o próprio governo brasileiro em relação a permitir, né? Tanto que os médicos formados no exterior possam atuar no Brasil, quanto para que as pessoas possam cursar medicina particular com financiamento estudantil. Exato. A gente tem verificado uma movimentação de realmente trazer a elite para essa profissão, tá? Mas a gente trabalha para que haja esse equilíbrio, tá? É para isso que a gente trabalha, para que de fato dê oportunidade às pessoas que não nasceram num berço de ouro e que têm esse sonho. Então, nós tivemos a questão da tramitação, que nosso escritório também trabalha, temos diversos clientes sobre essa questão também, que basicamente era uma outra modalidade de revalidação do diploma, que basicamente é a análise documental, né, ali pela universidade, para poder validar, verificar se a carga horária está correta e se está de acordo com o que é ensinado aqui no Brasil. Tá? Então, a gente teve essa possibilidade e o Revalida INEP, né? Que é uma prova teórica, é uma prova prática também, que tem reprovado assim, cerca de 80%, 90%
de quem efetivamente ali busca a revalidação do diploma. Então, essa é uma questão também que a gente trabalha e estamos trabalhando em conjunto, nós como especialistas, né, em direito médico, a gente, de fato, já estamos estudando para poder desenvolver uma nova tese. O mercado ele já está trabalhando com força nisso, porém, a gente está aprofundando mais essa questão para, de fato, oferecer um novo serviço, uma nova possibilidade a esses clientes, porque realmente a gente busca o resultado. Enquanto a gente não verificar que, de fato, há uma probabilidade grande da gente driblar essa questão, a gente não vai voltar com essa questão, mas a gente está trabalhando ali diariamente para isso. Então, hoje, quem é formado no exterior, qual seria a única alternativa para poder validar o diploma de medicina no Brasil? Revalida INEP. É a única forma, Revalida por enquanto, INEP. Nesse momento, que é exatamente o que mais reprova aí. Exato. É o que mais tem dificuldade de fato, né? Então, ali eles colocam as regras, né? Só que a gente teve essa nova resolução que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2025 e ela realmente tirou somente a possibilidade de tramitação simplificada para o curso de medicina. Somente para o curso de medicina. Então, a gente vê escancarado essa questão, esse preconceito, né? Que de fato tem estreitado cada vez mais ali para o médico estrangeiro também. Ou seja, no Brasil, ou tu paga 15 mil reais, se volta do exterior, tu vai, às vezes até mesmo iniciar em profissões diversas da que efetivamente você se capacitou para conseguir ir crescendo ali gradativamente. 15 mil reais seria só para você tentar fazer a prova, conseguir fazer a prova da INEP. Não, eu digo 15 mil reais para você cursar medicina no Brasil. Ah, sim, 15 mil reais por mês. Por isso, mês, isso, né? Ou em média. você vai para o exterior e tenta voltar para poder revalidar o diploma. Perfeito. E então hoje o que a gente teria aí para quem é médico? Olha, para quem é médico, por conta dessa dor que a gente verificou dos médicos estrangeiros, qual que é a porta de entrada para que eles possam efetivamente estar atuando na profissão, né? Estar atuando como médico efetivamente. Nós temos algo chamado Programa Mais Médicos. O que é o Programa Mais Médicos? Basicamente, é um programa que ele foi criado também pelo governo, que o intuito desse programa é diminuir a carência de médicos nas regiões que mais precisam. E nesse programa não há a obrigatoriedade do médico ali possuir o CRM brasileiro. Ou seja, aquele médico estrangeiro que ele tem um CRM estrangeiro, ele pode vir para cá e buscar ali a sua atuação através do programa Mais Médicos. Mas o que a gente está verificando nessa questão também? A prioridade são os médicos perfil 1. São os médicos brasileiros formados no Brasil, tá? Essa tem sido a prioridade do programa. A gente teve recentemente o ciclo 41, que houve ali a chamada massivamente dos médicos perfil 1. Só que o problema que está sendo gerado com relação a isso é que, basicamente, os médicos brasileiros perfil 1, eles têm mais oportunidade de trabalho, até porque eles têm um CRM brasileiro e eles conseguem efetivamente realizar ali a sua atuação sem tantos impedimentos, porque eles já têm ali a sua capacidade, né, a sua comprovação, vamos dizer assim como nós temos a OAB, né, que nos permite realizar a atuação dentro da advocacia, o médico também com seu CRM. Então, muitos desses médicos, por uma questão de saúde, questão familiar, de localidade, eles acabam desistindo dessas vagas, tá? Só que o foco do programa, qual é? Foi criado justamente para diminuir a carência de médicos nas regiões que precisam. Então, a partir do momento que esses médicos acabam desistindo de levar essa atuação naquela região, aquelas vagas ficam desocupadas. E do outro lado, os médicos estrangeiros não conseguem uma vaga dentro do programa, tá? Pela via edital, por haver essa preferência dos médicos perfil 1. E aí nós temos uma questão. Eu sempre falo para o médico, eu falo assim, a gente está buscando para você, doutor, esse benefício, porém, o foco aqui é a população.
Porque a população precisa desse atendimento médico e, por vezes, não pode esperar toda a burocracia do programa para poder realmente ser assessorado dessa forma. Então, eu explico isso para o cliente, ele entende que efetivamente essa é a prioridade, tá? Porque a partir do momento que ele vai se inscrever no programa, ele tem a possibilidade de escolher 2 municípios. Então, ele escolhe 2 municípios de sua preferência até que seja ali alocado. Porém, aqueles municípios, ele tem uma ordem de chamada. Então, se nós temos ali, por exemplo, 10 vagas, e aí ele escolhe naquele município e é preenchido aqueles municípios, acaba ele ficando de fora. Só que no município terceiro, né, quarto, a gente tem vagas ali que estão desocupadas e não tem médico para poder atuar. E a gente busca exatamente a alocação nesses municípios. Fala, doutor, a gente verifica através do portal que é oficial do governo. Isso até que eu ia perguntar, como é que você faz esse levantamento para saber realmente quais são os municípios que têm essas vagas disponíveis? Porque o edital acaba ele só acaba dando as vagas quando abre a inscrição. Mas Exato. Depois que as inscrições foram feitas, e aí, como é que você faz realmente esse acompanhamento minucioso? Cara, porque tem muitas desistências pelo caminho aí, provavelmente. Tem, bastante. Esse painel de monitoramento é oficial do governo, tá? Inclusive, para quem está nos assistindo, pode colocar lá no Google mesmo, painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Lá você vai encontrar efetivamente todas as vagas ativas no programa. Então você vai encontrar as ativas, as em ocupação e principalmente as vagas desocupadas. Então ali você vai localizar em quais municípios tem vagas desocupadas precisando do médico, tá? E a partir daquele painel, a gente verificando ali aquela vaga ociosa, né? Aquela vaga desocupada, a gente consegue estar trazendo essa questão e demonstrando ao médico que há vaga desocupada, a população precisando e ele querendo realizar esse atendimento para poder efetivamente cumprir o seu propósito e principalmente atender a população que mais precisa. Muito bom, muito bom. E outros produtos e serviços aí que você oferece para o médico hoje que você poderia comentar? Cara, a gente também trabalha com outro serviço que está dentro ali do Mais Médicos, né? Então, aquele médico que conseguiu ser alocado dentro do programa, e aí por alguma situação, seja uma questão familiar, uma questão de saúde, ou até mesmo de estar correndo algum risco no município em que ele foi alocado, ele tem direito de estar solicitando a sua transferência e conseguir ali ir para um local mais seguro ou mais perto ali do seu núcleo familiar. Inclusive, eu vou trazendo uma situação recente que nós tivemos lá no escritório, que uma mãe, né, ela entrou em contato, uma médica, né, uma médica que tem um filho, e esse filho, ele foi ali diagnosticado com uma doença rara. E essa mãe entrou em contato conosco, desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque ela precisava mudar de município para conseguir tratar ali aquela condição do filho dela que estava possuindo. Porém, ela não conseguiu isso pela via administrativa, foi negado essa possibilidade, tá? A gente ingressou efetivamente com uma demanda judicial demonstrando ali a urgência no caso e a gente conseguiu essa transferência para que ela pudesse efetivamente estar ali atuando e cuidando do seu filho. Por quê? Porque a médica normalmente ela está numa situação, ou o médico está numa situação tão difícil, é uma situação que está tão desesperador que ela está prestes a pedir o desligamento do programa, né? E não vê uma solução para isso. Só que a partir do momento que ela se desliga do programa, ela também perde a sua remuneração, né? Ela perde ali a sua vaga dentro do programa. Então, isso acaba sendo um prejuízo
muito grande. E aí a gente traz essa solução de transferência de município, como foi o caso dessa médica, e nos deixou muito feliz, porque saber que a gente foi um instrumento, né, de fato, de ajuda e de poder realizar essa transformação, esse cuidado, é muito gratificante para nós entender que nós podemos realizar isso e, de fato, trazer esse benefício aos nossos clientes. E Bruno, quais são os outros serviços aí que você presta para médicos no teu escritório? Cara, a gente também trabalha com abatimento de 1% para aquele médico que precisou o FIES, né, utilizar o FIES para se graduar, e aí ele trabalha numa SF, na UBS, então esse médico ele tem direito ao abatimento de 1% a cada mês que ele trabalhar em uma dessas redes. E nós também temos a questão da indenização para quem trabalha no programa Mais Médicos, tá? Essa indenização, ela foi criada, ela foi estipulada para que o médico, né, conseguisse efetivamente fixar naquela área. Por quê? Muitos médicos, eles acabavam ali desistindo, saindo. Então, o governo ali criou uma forma de efetivamente remunerar, né, indenizar efetivamente aquele médico que atua em uma área de alta vulnerabilidade. Então, aquele médico que atuou durante o período de 4 anos naquele município de alta vulnerabilidade, nós temos duas questões. O médico que é brasileiro, perfil 1, e ele se graduou com FIES, ele pode receber uma indenização de mais de R$500 mil, tá? Isso é previsto em lei, é um direito certo e líquido. Porém, há necessidade de um ato do Ministério da Saúde para demonstrar qual que é o município que é alta vulnerabilidade. E esse ato ainda não foi criado. Então, nós, advogados, para o médico que já atuou ali durante esse período de 48 meses, tá? Dentro do programa Mais Médicos, se formou e utilizou o FIES, pode receber uma indenização de até R$500 mil. Nem até, pode ser superior a R$500 mil. E se depender do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, né, que é o responsável. Ministério da Saúde. Essa portaria, ou enfim, essa divulgação do município vulnerável não vai acontecer nunca. Exatamente. Então, ou você entra judicialmente ou você não consegue. Perfeito, exatamente. E por isso que a gente tem já acionado essa questão, porque é um direito líquido e certo, é previsto e o médico atuante no programa precisa receber. Então, perfeito. Só um panorama para a gente fechar aí os serviços que você presta. Você pode listar? Claro. Bom, basicamente, nós trouxemos aqui a questão da revisão do contrato de financiamento estudantil. Então, você pode verificar até nessa ligação. Então, o médico que utilizou o FIES tem direito à indenização. Por isso, a especialidade dentro do direito estudantil, direito médico. Então, revisão do contrato de financiamento estudantil, tá? Indenização no programa Mais Médicos, vagas ociosas, transferência de município, tá? E abatimento de 1% para o médico que precisou utilizar o FIES e que atua na SF ou UBS. E por fim, essa última que você comentou, que é a indenização. Exato, a indenização do programa Mais Médicos, que é um novo serviço ali, que a gente está realmente já atuando, porque desde a entrada em vigor da lei, já tem dado ali os 48 meses para que o médico possa receber essa indenização. A diferença, é importante ressaltar, que há uma diferença do médico, do valor da indenização, para o médico ali que se formou com o FIES, utilizou o FIES e atua em um município de alta vulnerabilidade, e para o médico estrangeiro, tá? E que atua em um município de alta vulnerabilidade. A única diferença vai ser o valor da indenização, mas esses dois médicos, eles têm direito a essa indenização do programa. Perfeito. Então, quero agradecer a sua participação nesse podcast e te oportunizar de colocar as redes sociais, quem quiser te conhecer o teu escritório, onde que encontra. Perfeito. Bom, para você
que quer conhecer melhor os nossos serviços, você pode estar seguindo a rede social pessoal minha, Bruno Bittencourt, com dois Es, tá? E também o Bittencourt Brito Advogados. Então essas são as nossas principais redes sociais. Vocês vão encontrar muito conteúdo de valor ali no nosso Instagram. E quero agradecer imensamente pela oportunidade, foi muito bom essa troca, a gente poder trazer tanta informação de qualidade para todos os nossos clientes aqui do Brasil e também para outros advogados ali que também almeja estar atuando dentro do direito médico, direito estudantil, e foi uma honra, meu querido, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a sua participação, obrigado, espero que você possa voltar mais para frente aí, ainda com mais resultados, com mais notícias boas aí dentro da advocacia e mais histórias de sucesso aí para os clientes conhecerem um pouco mais de você, do que você faz. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, que nos assistiu até aqui, quero te dizer para você se inscrever no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que possa se interessar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.